Bom dia pessoal. Hoje eu trouxe aqui um pequeno momento, uma proposta de uma reflexão aqui com esse The Vision Quest. Vocês sabem que eu também gosto desse, que embora ele siga mais a linha dos tarôs de Alex Crowley, não, e Rider-Waite também, mas é algo. Em algum momento eu não fiz a resenha dele ainda no YouTube. Depois eu vou fazer a resenha dele. Vou avisar vocês aí, tá? Eu explico melhor essa diferença. As cartas já têm uma palavra-chave. Então alguns autores fazem isso, né? Colocam a carta com a palavra-chave. Pode ajudar para algumas pessoas, só a gente precisa ter cuidado para não fechar, né? Mas é um tarô interessante, porque ele tem uma pegada assim, uma marca de cultura indígena. Tem também conhecimentos ligados mais ao xamanismo. Um tarô bonito, diferente, bonito. A terra, as cores bonitas e vivas. Vamos ver aqui um conselho para o nosso dia. Algo que precisa, talvez, ficar atento, né? Nosso estudo. Lembrando que a proposta dessa tiragem, mais do que a gente fazer uma tiragem individualizada, personalizada, é a gente ir estudando os arcanos. Para quem se interessa, quem gosta do tema, quem entende o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, de crescimento pessoal e terapêutico também, né? Deixa eu ver. Ai, acho que aqui ficou melhor. Bom dia, Karina, chegando, você por aqui, Karina, chegou na hora, a reflexão, pensa aí numa péssima orientação aí para o dia, Karina, ou para alguma questão. Vamos lá, vou botar ele mais alto um pouquinho. Essa pedrinha aqui ela vai deixar alto, pegar outra pedra. Aqui, fica mais alto. Pronto, acho que dá pra ver. Opa, vixe Maria. Essa carta aí é uma carta assim, que na verdade tem cartas que a gente, que aparecem, todas as cartas elas têm o seu propósito de aparecer, mas assim, a gente às vezes não quer muito que ela apareça. Por quê? Porque às vezes a gente está querendo mais, eu digo assim, muitos de nós, né, tá querendo assim mais paz, não guerra. Essa é a carta da guerra, né? A carta da paz. Mas às vezes, como diz Heráclito, a guerra é a mãe de todas as coisas, né? Às vezes, diz o poeta também, que precisam fazer, às vezes, para um pouco de paz, precisa acontecer a guerra. Não me lembro agora a música. Mas vamos lá, quem é essa guerra que eu estou falando aí? É uma guerra sempre quando a gente está conversando aqui, refletindo sobre o tarô, a gente está falando de guerras internas. Mas, como os princípios, os preceitos, né? A sabedoria taoísta, a sabedoria cristã também, assim na terra como no céu, assim em cima como embaixo, e a física quântica, aquilo que está no macro, está no micro também, o holograma. Então a gente sabe que aquilo que acontece dentro da gente, ele pode também reverberar para as nossas relações. Então eu vou falar um pouquinho quem é esse 5 de espadas. Vocês estão vendo aí um pássaro, né? Uma ave, aí um corvo. Esse tarô traz bastante a presença do corvo. O corvo, e lá embaixo eu tenho um pentagrama, tá? O pentagrama só que está apontado para baixo, a perninha. Quando a gente fala de transcendência, o pentagrama ele é representado com a ponta para cima. A quinta perninha dele, a estrela, tem a ponta para cima. Então,
Vamos lá. O que é que, enquanto isso, eu vou procurar um outro tarô aqui para poder mostrar para vocês algo mais em relação aos 5 de espadas. Porque esse daí é uma linguagem muito específica, né? Uma linguagem muito, assim, bem dessa cultura mesmo. Então, talvez, para vocês, para a maioria, fica mais difícil acessar. Tanto que esse não é um tarô que eu recomendo para iniciantes. Então, mas vamos lá. 5, normalmente o 5 tem uma... Ah, chegou aqui. O 5, eu fiz aí um dia desses e tá lá no YouTube também. Acho que no YouTube já está disponível. Eu faço... Alguém me pediu para falar sobre as cartas 5. Carla, por que as cartas 5 no tarô, as cartas numeradas, elas são assim difíceis? São difíceis, são justamente porque a gente sai de uma estabilidade que tem nas cartas 4, a segurança, a estabilidade, uma certa contenção, né? Uma certa acomodação para o 5. Então, o 5 ele é um avanço em direção a algo. Então, quando a gente rompe a estabilidade, a gente cria uma ruptura. Essas rupturas podem ser, dependendo do tema que a gente esteja lidando, podem ser desafiantes, podem ser dolorosas, né? Podem nos tirar dessa zona de conforto. Aí nessa figura aqui dá para ver melhor, também tem a representação do corvo, né? Olha lá no fundo, a gente tem uma figura aparentemente assim meio que desesperada, meio que pedindo socorro, e essa daqui toda tá no primeiro plano, mas assim também não tá feliz da vida não, né? O outro você não sabe quem é que tá mais triste aí nessa história, se é aquele que tá lá parecendo que venceu alguma coisa, não sei se ele tá comemorando, e esse aqui que tá na frente parece que saiu perdendo algo, né? Porque sai aí com essa cabeça, com a mão na cabeça, enquanto o outro tá lá. Talvez o outro esteja pedindo ajuda, né? O autor ele não explica muito bem o que está acontecendo aí, mas eu vou explicar para vocês. Então, essa carta, ela fala é a carta chamada desonra também, né? E o nome não é muito bonito, até chamada desonra. Quando a gente tem, às vezes, precisa ter atitudes e comportamentos que vão nos colocar num confronto. Não dá para concordar sempre com tudo. Não dá para dizer amém para tudo. Não dá para dizer sim para tudo. Para quê? Para não causar um desgaste, para não causar um atrito, para não causar, às vezes, uma briga, um conflito, uma dor de cabeça. Às vezes a gente precisa faz parte do nosso processo de crescimento, que são às vezes a gente briga, a gente precisa colocar assim, a gente se arranha mesmo. A gente cria os conflitos para criar algo novo, para se autoafirmar ou para lutar por aquilo que a gente acredita. Né? Então a gente cria essa atmosfera. Não dá para a vida ser toda assim uma onda, uma maresia. A gente tem os acidentes, a gente tem as tragédias, a gente tem as injustiças. A injustiça é um tema dessa carta. Então, pode ser que alguém ou eu esteja sendo muito duro comigo mesmo, ou muito injusto, ou muito crítico com alguém ao ponto de parecer que eu estou sendo injusto. Quando a gente está acostumado a ser muito bonzinho, eu vejo essa carta aparecer assim, quando a gente está muito acostumado a querer sempre harmonia, querer sempre conciliação, querer sempre caminho, tudo bonitinho, tudo direitinho, sem altos e baixos, né? Quando a gente está acostumado a ser bonzinho, essa carta normalmente aparece. Que ela diz assim, olha, preste bem atenção, agora é hora de colocar os limites. Agora é hora de colocar os limites nessa situação. Talvez vá parecer que você está sendo injusto, talvez aqui vá parecer que você está sendo egoísta, que você está pensando só em você. Então, em alguns momentos, em algumas situações, esse tipo de comportamento, ele se torna absolutamente necessário. E às vezes a situação não é de injustiça, mas é por causa da nossa falta de familiaridade em lidar com esses conflitos, com os atritos, com as diferenças, com as divergências, tá achando que tudo sempre tem que ser ganha-ganha,
E seria massa, né, gente? Todo mundo ganha, ganha, tudo ganha, ganha. Essa, claro, isso deveria ser a tônica das nossas relações. Eu ganho, você ganha. Só que nem sempre a gente ganha. Nem sempre a gente ganha. Às vezes a gente perde. Porque o mundo todo está num processo evolutivo, são muitas realidades. Então, às vezes a gente perde e às vezes é injusto mesmo. Às vezes é injusto. Então, o 5 de espadas, ele levanta essas questões desse conflito entre eu querer algo diferente do contexto ou essa dificuldade de criar essa atmosfera que parece meio cruel. Tem situações em que o 5 de espadas acontece muito, eu vou dar um exemplo para vocês, e que essa seria uma das situações que a gente deveria estar atento para evitar. Quando é? É quando eu quero levar à frente uma discussão, tipo, ninguém vai ganhar nada com aquilo, mas eu tenho que sair ganhando nisso, eu tenho que sair ganhando aquela discussão. Aí a gente vê, aí eu posso me sentir no direito de ferir o outro, de magoar o outro. Esse seria a sombra da carta. Aí a gente vê, tipicamente, brigas, dois tipos de brigas que muita gente está muito ferida, que é briga de casal, briga de irmão. Ou briga de amigo. Amigo um pouco menos, que os amigos, eles são mais respeitosos, né? A gente escolhe os amigos porque a gente aprende a respeitar, aceitar o outro como é e respeitar os limites. Mas briga de casal, quando ninguém chega a um consenso e um quer ferir o outro mesmo, assim, gente, são as brigas mais dolorosas. Não estou falando de violência física, eu estou falando de agressão psicológica nesse nível. Então essa seria uma sombra dessa carta, sabe? Quando a gente entra naqueles embates simplesmente porque a gente quer sair ganhando para não dar o braço a torcer. Então aí a gente comete injustiças, a gente pode ser desonroso. Outra situação pode ser, tipo, eu sou a chefe. Eu sou a chefe na minha empresa. Chefe, vou colocar assim, eu sou a chefe. Essa é a palavra que se usa, então essa é a palavra. E aí, por que tem uma pessoa no meu trabalho que é, entre aspas, subalterna, né? A gente não fala mais isso, a gente fala colaboradores, né? Mas vou colocar essa expressão. Ou porque ela tem, hierarquicamente, ela está numa escala menor, ou um filho, porque é meu filho, então eu sinto que eu sou mais, ou um aluno e um professor na sala de aula, ou qualquer, vamos colocar cargos aí, supostamente, de hierarquias. Então, porque eu me sinto, eu acho que eu sei mais, eu acho que eu estou no cargo, aí eu começo a humilhar o outro, sabe? Humilhar o outro porque aqui eu sei mais, ou porque aqui eu sou o chefe, ou então aqui quem manda sou eu, ou aqui quem paga as contas sou eu. Então a gente se coloca, mesmo estando errado, coloca o outro numa postura de desrespeitosa, assim, a gente não valida a dignidade do outro. É como se eu tivesse que garantir meu espaço de dignidade, mas o outro não tivesse direito a esse mesmo espaço de dignidade, de respeitar. Então aí eu estou também incorrendo na sombra dessa carta, né? Que é esse conflito cruel e acirrado que pode cair na humilhação. Então eu saí ganhando, supostamente, a pessoa sai na ilusão de que ela saiu respeitada dali. Não, eu saí respeitado porque, sabe como é, eu tenho mais aqui, né? Eu falei a verdade, aqui tem que aprender quem manda aqui e é assim mesmo, tem que ser do jeito que eu quero. Então eu saí, ninguém falou mais nada, eu dei a última palavra. Eu dei a última palavra aqui, ok. Nessa última palavra, aparentemente, talvez você tenha ganhado algo, você acha que ganhou um espaço, você acha que ganhou uma discussão, mas será que você ganhou de fato? Será que você ganhou de fato? Então, essa é uma reflexão que essa carta traz para esse tipo de atitude, como a gente precisa estar atento. Ao mesmo tempo que ela diz, tem momentos em que você não precisa ser cruel, mas tem momentos que você precisa reconhecer, assim, que você precisa se defender de uma forma mais agressiva. Às vezes você precisa marcar um limite de uma forma um pouco mais contundente, vamos usar essa palavra, não é? Então, isso é um elemento e você pode se sentir um pouco desconfortável com isso. Imagina que você tem um filho adolescente
e às vezes você não conseguiu negociar com ele alguma coisa em relação ao uso de alguma coisa, a uma mesada, a uma saída, ao ir a alguma festa, você não conseguiu negociar, porque aquilo realmente você como pai ou como mãe, como educador, entendeu que não era positivo, não seria bom, ou não cabia ele fazer aquela experiência, e você não conseguiu negociar, e aí você vai ter que usar o limite um pouquinho mais mais proibitivo, mais forte, né? Então, assim, às vezes são necessárias essas atitudes. Uma outra a atitude também que a gente poderia estar trazendo aqui para essa carta, é essa que eu falei anteriormente, só reforçando. Às vezes a gente sustenta situações durante muito tempo que são desgastantes para a gente, querendo evitar esse momento. Evitar esse momento de machucar alguém, ou de sair magoado, de sair como arrogante, de sair como prepotente, de sair como mal da história. Por isso que os 5, eles têm uma relação com a carta do diabo. A carta do diabo e a carta do papa. Então a gente fica nessa no querer sair de malzinho, sabe? De malzinho. E tem situações que não tem outra não, tá, gente? Não tem outra. Deixa eu ver outra questão aqui. Quando você está diante de decisões também, você tomou uma decisão, parece meio difícil nesse sentido, ou você está com um conflito interno com você mesmo, exigindo o seu lado bom e o seu lado malzinho, nesse conflito, se você faz isso, se você não faz, você vai naquela direção, meu Deus. Aí vem aquele sentimento meio misturado de culpa, meio de, não sei, uma mistura de esse conflito que dá uma dor de cabeça, sabe? Você acaba adiando determinadas decisões porque não quer se confrontar. Eu vou pegar aqui um pouquinho do... Você já passou? Com certeza, né? Você já viveu alguma situação assim, aí não tenho dúvida. Se você é um adulto aqui com mais de 20 anos, com mais de 30 anos, de 25 anos, de 20 anos, você deve ter passado por alguma situação assim, né, em que se sentiu, ou você se sentiu injustiçado. E pode ser também, essa carta, ela fala também da vingança. Mas sabe quando você quer... A vingança, ela... Isso aí é para um outro momento a gente conversar sobre isso, né? Mas a gente olha a vingança sempre como um lado negativo. Mas a vingança... Eu vou trazer, por que surge a vingança? De onde vem a vingança? Muitas vezes a vingança vem de uma necessidade natural, mas praticada de uma forma destrutiva, às vezes, mas ela nasce de uma necessidade natural de promover o equilíbrio numa situação em que houve um desequilíbrio. Então, tipo, algumas pessoas falam assim, me traiu, eu tenho que trair também. Me traiu no sentido de me fez olho por olho, dente por dente. Então esse olho por olho, dente por dente, vem dessa necessidade de que a coisa desequilibrou para mim quando a gente não tem capacidade de compreender e perdoar. De compreender, perdoar aquela situação, a gente não aceita, aí a gente, nosso mecanismo de equilíbrio, como não está amadurecido para o soltar e aceitar aquela limitação, aí a gente entra na vingança, que é uma forma de tentar equilibrar aquilo que foi restaurar, de certa forma, a dignidade, né? Você fez isso comigo, então eu tenho o mesmo direito de fazer isso com você. Você me roubou, então agora eu corto sua mão. Né? Então essa vingança, também é um tema dessa carta, tá certo? Quando eu não consigo entrar na atmosfera do Papa, que está relacionado com o 5, que é da redenção, do perdão. Eu entro nessa questão aí do, não, agora você vai sentir na pele o que é que você me fez. Agora você vai ver como é passar por isso. Isso é também um tema do 5 de espadas, né? Então eu vou pegar aqui um pouquinho o texto desse tarô aqui, que é de Videntes da Luz, para a gente ver um pouquinho, Vidência da Luz, né? Conflito, vantagem justa, né? Experimentar a perda, quando a gente sente, poxa, eu perdi isso, parece injusto, você está no ambiente competitivo, né? Você está ali e, de repente, demitem você porque a empresa está precisando de alguém mais jovem. Alguém que não...
você teve filho e aí você cumpriu sua licença maternidade, passou um tempo, você volta e aí você é demitido, porque parece que você não tinha direito de... Meu Deus, mas e agora? Aí a empresa lá está sentindo que não quer pessoas que tenham que bancar. Você está começando a querer construir sua família e que para ela não dá, e você se sente injustiçado, né? Ou chega um colega, você está ali há muito tempo, mas chega alguém que tem menos tempo que você e é promovido. Você fala, puxa vida, não poderia ter sido para mim isso aqui e tal. Então, essas situações aí também, essas sensações que a gente tem, né, gente? Mas levem para o interno, tá? O quanto a gente faz isso com a gente mesmo, muitas vezes. Você pode ter experimentado uma perda inesperada que o deixou um pouco ferido. Às vezes a vida não é justa e essas desigualdades podem drenar nossa energia por muito mais tempo do que o necessário. Muitas vezes o medo do fracasso é o que faz a maior parte da drenagem. Se você estiver se sentindo enganado ou derrotado, lembre-se que aquele capítulo não define você. Perdas e vitórias fazem parte da experiência humana e as chaves para o autoaperfeiçoamento permanecem adormecidas nas dificuldades. Aumente sua consciência, atualize suas habilidades e aproveite essa experiência. Na sombra, aprendemos que vencer não é tudo, especialmente quando o engano é uma parte da estratégia. Quando a gente está sendo desonesto, né? Com a gente mesmo, às vezes. O desejo obsessivo de vencer pode fazer com que façamos de tudo somente para nos sentirmos vitoriosos, e a longo prazo estaremos arriscando tudo que construímos pelo caminho. Você pode retroceder alguns passos depois de ganhar, se você não estiver trazendo sua integridade aos jogos. Aí vem o mantra: as lições me impulsionam sempre. Então, qual é o aprendizado que você está tirando? Essa fica como a nossa reflexão. Qual é o aprendizado que você está tirando dessa situação, desse confronto, dessa situação de se sentir injustiçado, de se sentir devedor? Qual é o aprendizado? O que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Vai se vingar de alguma forma? Ou você vai olhar para os seus limites, aceitar a perda e trabalhar no autoaperfeiçoamento e liberar? O que é que você escolhe? Ou uma outra alternativa? Então, gente, ficamos aqui com essa nossa reflexão do Arcano 5 de Espadas. Arcano 5 de Espadas. E acrescente aí, se você... Coloque aí nos comentários se você se identificou de alguma forma, se você tem algo a acrescentar, que nesses minutos não dá para esgotar todo o conhecimento de nenhum arcano, porque uma variante, as nuances vão ser reveladas também no contexto de uma tiragem, no contexto de uma leitura, que a gente vai entender que aspecto ele está ali sendo evidenciado para a gente, né? Ou como conselho, ou como bloqueio, ou como advertência. Então, e se você gostou, curta e compartilhe. Tenha um excelente dia. Tchau, tchau, gente.